Bom dia a todos mais uma vez. Bom dia. Momento importante para nós, né? Mais um momento importante. Já estudamos o Livro dos Médiuns hoje. E agora, momento de palestra. Já estamos sintonizados. Queria pedir a Márcia que fizesse a leitura do livro. Você, Márcia, pode fazer a leitura? Aqui. Aí na frente? Sim. O daqui. E a prece, tá? Do livro Segue-me, Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem sob o título O Proveito de Todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Paulo, Coríntios, 1, capítulo 12, versículo 7. Cada individualidade encontra na reencarnação um quadro de valores potenciais do trabalho análogos àqueles que a pessoa recebe, quando é favorecida por um cargo determinado. Assim como o obreiro é indicado para integrar a tabela nominativa de certa repartição com atribuições específicas, também nós, quando nos dirigimos para a esfera física, recolhemos semelhante designação. Somos como que nomeados para servir em determinado setor de atividades e, consequentemente, colocados na equipe de familiares e companheiros que nos possibilitam a execução da tarefa. Mas, se a obtenção do cargo resulta de concessão ou de ordem do plano superior, o aproveitamento do cargo depende do interessado em desenvolver ou consolidar os próprios méritos. À face disso, precisamos considerar
que todos nós possuímos o talento de capacidade para investir na edificação do bem, onde estivermos. Ninguém está órfão de oportunidade. Em toda parte há serviço que prestar e o melhor que fazer. Observa em torno de ti e ouvirás múltiplos chamamentos à obra do progresso geral. Ninguém está privado do ensejo de auxiliar o próximo, elevar, consolar, instruir e renovar. Não te detenhas. O amparo do Senhor é concedido a cada ser humano, visando ao aproveito de todos. Considera a indicação que recebestes para servir, segundo as possibilidades que te enriqueçam o coração e as mãos. O cargo vem à nossa esfera de ação por efeito da providência divina, mas a valorização do encargo parte de nós. Que assim seja, graças a Deus, elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre querido, rogamos que possamos sempre estar dispostos a trabalhar no bem, levar o bem, levar a paz, levar o amor a todos os necessitados. Que o nosso palestrante de hoje seja intuído pela espiritualidade amiga que se faz presente e que nos traga muita bênção. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, mensagem maravilhosa. Hoje nós temos o expositor Wagner Cardoso, que a gente costuma chamar de Vaguinho, pelo carinho que a gente e a estima que a gente tem por você, tá, Wagner? Então, que Deus abençoe e te inspire ainda mais. Bom dia a todos. Bom dia. Eu vou tirar a máscara. Falar de máscara não dá, né? Que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje é um dia muito especial para mim. Muito mesmo. Emocionante. Que depois da pandemia, é a primeira palestra que eu faço presencial para falar de Francisco de Assis, que é tão especial também. E quando o Ivonete conversou comigo, me convidando, eu estava refletindo naqueles dias que nós já vimos, existe filme, existem palestras sobre a vida de Francisco de Assis. Mas o Francisco de Assis, trabalhando na doutrina espírita com Kardec, preocupado com o espiritismo, preocupado conosco, brasileiros, a gente não encontra. Aí eu fiquei pensando, existe na codificação alguma mensagem de São Francisco de Assis? São Francisco de Assis fez o que pelo espiritismo? Então a pesquisa que eu fiz, a conversa que nós vamos ter hoje é sobre isso. O trabalho de Francisco de Assis dentro da doutrina espírita. Meu nome é Wagner Cardoso, moro em Itaboraí, sou tarefeiro do Grupo Espírita Maria de Nazaré em Rio Bonito. Tenho um amor muito grande por essa casa, pela família Valente, tão valente, né? Considero irmãos, né? E agradeço muito por estar aqui, que Francisco de Assis, que Santa Clara, Joana de Ângeles, o meu espírito, possam nos ajudar nessa manhã, que a gente possa estar aqui muito feliz de termos passado por uma provação, por um momento de tanta dificuldade da pandemia, né? Vencemos, estamos aqui, temos que tomar muitos cuidados ainda, mas seguindo todas as regras, vamos retomando a nossa vida. E para começar, Allan Kardec colocou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados que têm puro o coração, uma mensagem de João Evangelista, São João Evangelista. E aí São João disse assim, essa mensagem ela chegou em Paris, na Sociedade de Estudos Espíritas, no ano de 1863. E João Evangelista falou assim, para eu ler tem que tirar o óculos. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados,
os erros se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. João Evangelista. Só para confirmar, sua mãe pediu para eu perguntar, está gravando? Para ela ver? Então tá bom. Não, depois, né, ela vai chamar minha atenção. Eu queria chamar a atenção aqui para o recado de João Evangelista, onde ele está dizendo que no ano de 1863 tinham 6 anos só do Espiritismo, que foi lançado em 1857, né? Então, 6 anos depois, João Evangelista diz que o Espiritismo avança, se clareia no horizonte e que ele, João Evangelista, estava se entregando ao trabalho espírita e que ele observa, ele bota, e aqui está o seu enviado que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Então, João Evangelista, ele se compromete a ser um sol para nós. O que é o sol nas nossas vidas? Se não fosse o sol, nós iríamos ficar numa noite eterna. Para que a gente possa realmente viver, andar, caminhar, produzir, viver literalmente precisamos do sol. E ele se compromete a ser esse sol, João Evangelista. Tá. Aí nós vamos trocar de livro agora. Nós vamos para o livro A Caminho da Luz, que foi escrito por Emmanuel. O livro A Caminho da Luz é um livro que todo espírita tem que ler e estudar, porque ele narra ali detalhadamente, desde a formação da Terra há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, todo o processo da criação da Terra até 1950, em torno de 1950. É bem interessante. E no ano 1000, na nossa história, no ano 1000, se instituiu a Idade Média, os 1000 anos de escuridão. E junto com a Idade Média veio a Inquisição, a Igreja Católica impondo poder sobre o povo daquela época na Europa, ela através da Igreja, através dos Cavaleiros Templários, através das Cruzadas, a Igreja dominava o mundo através da força e da violência. Aí Emmanuel escreveu assim: todavia, se a Inquisição preocupou longamente as autoridades da Igreja, antes da sua fundação, o negro projeto preocupava igualmente o espaço onde se apresentaram providências e medidas de renovação educativa. Então, nessa primeira expressão dele, Emmanuel diz que no ano 1000, quando o mundo era dominado pela violência, o plano espiritual estava preocupado. Poxa, tudo que o Cristo trouxe, tudo que o Cristo falou, o ser humano lá deturpou tudo. Em nome de Jesus, estava matando as pessoas. Hermínio de Miranda, um autor, um espírita fantástico, ele escreveu um livro grosso assim, mais de 600 páginas, contando a história dos cátaros. Eu vou contar rapidinho só para a gente se localizar, entender o que Emmanuel está falando. Os cátaros tinham um homem chamado, acho que era Jean Valdez. Valdez era o sobrenome dele. Ele teve acesso às escrituras e ele traduziu as escrituras e ele meio que fundou uma religião que seguia o Evangelho separado da ideia da interpretação da Igreja Católica. Os valdeses seguiam, os cátaros, chamados cátaros, seguiam o Evangelho de Jesus, só que eles acreditavam na reencarnação. Eles achavam que a vida espiritual era verdadeira e eles renunciavam à vida do corpo. Então eles tinham interpretações diferentes, parecidas com o Espiritismo, só que era no ano 1000. O Papa, na época, com a Inquisição, mandou matar todos eles queimados vivos, porque era através do fogo que ia depurar a alma. No sul da França, tinham cidades, pequenas cidades, onde os cátaros viviam e cultuavam.
a maneira de ver o evangelho deles. Os cavaleiros, os soldados, em nome do Papa, em nome de Jesus, cercavam a cidade e queimavam a cidade, todo mundo vivo. Aí o plano espiritual se preocupou, precisava reeducar. E Emmanuel continua. Por isso, um dos maiores apóstolos de Jesus desceu à carne, com o nome de Francisco de Assis. João Nunes Maia, um médium que psicografou um livro, Francisco de Assis, pelo espírito de Miramês. Lá Miramês afirma que Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista. Emmanuel não está citando aqui que João Evangelista era São Francisco, mas Emmanuel está dizendo que um dos maiores apóstolos de Jesus reencarnou como São Francisco. Aí a gente vai encontrar, nós sabemos que Francisco de Assis, ele é o Sol de Assis, um dos títulos dele, que ele é o Sol de Assis, e Clara era irmã Lua, ele era o irmão Sol e irmã Lua. E João Evangelista diz que eu vou ser como o Sol. Então, meio na entrelinha, ele está confirmando, Emmanuel está confirmando, que João Evangelista é o espírito, Francisco de Assis, o João é o mesmo. E Emmanuel continua dizendo, seu grande e luminoso espírito resplandeceu próximo de Roma, na região da Úmbria desolada. Úmbria é um dos estados da Itália. Sua atividade reformista verificou-se sem os atritos próprios da palavra. Preste atenção. Porque o seu sacerdócio foi o exemplo da pobreza e da mais absoluta humildade. Então, Emmanuel está chamando a nossa atenção aqui de que ele não fez o trabalho de Francisco de Assis, a reforma educativa que ele abraçou, o compromisso, não foi empregando em palavras, mas em exemplo da vida, que eu vou contar um pouco da história da vida dele. Mas esse capítulozinho sobre Francisco de Assis, Emmanuel continua, é breve. Seu exemplo de simplicidade, de amor, de singeleza, de fé, contagiou numerosas criaturas que se entregaram ao santo mistério de regenerar almas para Jesus. A ordem dos franciscanos chegou a congregar mais de 200.000 missionários e seguidores do grande inspirado. Em vez de repousarem à sombra do claustro, na tranquilidade e na meditação, esses espíritos abnegados reconheciam que melhor oração para Deus é a do trabalho construtivo e aperfeiçoamento do mundo dos corações. Eu chamo atenção para isso aqui. Era hábito da época as pessoas que renunciavam à vida mundana de casar e trabalhar e ter filho, que queriam ter uma vida religiosa, elas iam se enclausurar nos mosteiros para ter uma vida contemplativa. E Emmanuel está chamando a atenção aqui que a melhor oração para Deus não é uma vida contemplativa. É no trabalho construtivo e aperfeiçoamento do mundo e dos corações. Aí nós estamos nessa época de pandemia, isolamento social, temos que tomar cuidado. A gente acaba ficando com uma ideia, com um sentimento de enclausuramento. Mas mesmo com distanciamento, mesmo em casa, nós podemos trabalhar com Jesus. Através de oração, participando das lives, ligando para um amigo, utilizando das mídias sociais para compartilhar mensagens de Jesus, dos bons espíritos, fazermos vibrações e radiações, preces para os necessitados. Então, que a gente possa guardar no nosso coração essa mensagem de Emmanuel, que é trabalhando em um trabalho construtivo de aperfeiçoamento nosso e do próximo e do mundo, que Francisco veio nos educar. Bem, então nós agora já entendemos que Francisco de Assis era João Evangelista, que estava lá no plano espiritual, ao lado de Jesus, e Jesus preocupado, meu Deus, o que eu faço? Aquela turma lá está fazendo tudo errado. João Evangelista disse, não, deixa que eu vou lá. Eu vou ter uma vida, vou tentar ter uma vida igual a sua. Tentar exemplificar. Tanto é que na Igreja Católica dizem que São Francisco de Assis,
Ele é o primeiro depois do único. Aquele que se aproximou mais de viver como Cristo foi Francisco. Então, gente, no dia 26 de setembro de 1181, algumas biografias dão o ano de 1182. Eu vou considerar 1181. No dia 26 de setembro, na casa de Pietro de Bernardone, ele era casado com Dona Picard Bourdemont. Ela era da França, ele era italiano, um comerciante. Dona Picard engravida, primeiro filho. E o marido, o Pedro, ele viajava muito. Foi à França para buscar tecidos, que ele tinha uma grande loja de vender tecidos. E nasce a criança. Mas nasce de uma forma muito especial. Dona Picard já estava com os 9 meses, aguardando já próximos dias do parto. Ela passa pela rua, ela vê um mendigo, um homem todo esfarrapado. Ele chega para ela e diz assim: irmã, esta criança será o sol do mundo. Ele só vai nascer se for no estábulo. Se não for no estábulo, ele não nascerá. E ela tomou um susto, foi para casa. E ela começou a sentir as dores do parto, as dores do parto, as dores do parto, e nada de nascer, nada de nascer. Ela lembrou daquilo. Foi lá para os fundos da casa dela, lá para o quintal onde estavam os animais, e lá nasceu. O pai chega e batiza ele com o nome de João. O nome de São Francisco de Assis de batismo é Giovanni, que quer dizer João em italiano, Giovanni di Pietro di Bernardone. E Giovanni cresce, muito inteligente. O pai querendo preparar ele para que ele se torne rico, famoso, poderoso. E Giovanni era muito alegre, a mãe era francesa, ele aprende francês, e ele compunha, ele era artista. Ele fazia peças de teatro, escrevia teatro, ele cantava, ele tinha muitos amigos, ele adorava passar as noites pelas ruelas da cidade de Assis, como um trovador, cantando, levando alegria. Ele era rico, pagava o vinho, as coisas para os amigos, sempre com as namoradas, um rapaz muito alegre, feliz lá. E quando ele tinha 19 para 20 anos, acontece uma guerra entre a cidade de Perugia e Assis. Por quê? Os comerciantes, querendo atravessar a Itália para chegar perto da Grécia, do Oriente Médio, para buscar mercadorias, passavam por Assis. E Assis está começando a se tornar um polo, uma cidade importante. Mas Perugia queria, para ela, a rota do comércio. Queria dominar. E teve uma guerra. E Francisco foi para a guerra, com 19 a 20 anos. A guerra contra Perugia. Assis perde a batalha. Francisco passou 1 ano, quase 2 anos, preso na cidade de Perugia. Até que houve uma negociação lá e o Pedro Bernardone, com muito dinheiro, resgatou o filho. Francisco, quando estava lá em Perugia, nos calabouços lá, ele acha dentro da cela um evangelho. Ele estuda o evangelho. E ele passa por uma transformação gigantesca. Porque o sofrimento dele foi enorme de estar numa guerra das mortes. E ele volta de Perugia completamente transformado. Ele não era mais aquele rapaz alegre que cantava, né? Ele sempre introspecto, muito fechado, introspecto, muito fechado. E ele tinha uma dificuldade, palavras dele, ele dizia que ele tinha horror da hanseníase. Na época tinha muita hanseníase, não tinha cura. Tinha um vale perto da cidade de Assis, na Natal, tinha um vale dos leprosos, onde os leprosos viviam. E ele tinha pavor, ojeriza dos jancenianos. Até que um dia ele, andando pelas redondezas de Assis, ele sentiu um vazio dentro dele. Tudo que ele viveu até aquele momento ali já não tinha mais valor, ele estava completamente perdido. Ele se depara com um ranceniano. Ele estava andando a cavalo, desce do cavalo, estava com um dinheirinho no bolso. Ele se aproxima do ranceniano e ele enfrentou a maior dificuldade dele. Francisco de Assis diz que o momento da revelação da vida dele, da mudança, foi ali.
ele abraçou e beijou o ancião. Ele voltou para casa transformado. Toda aquela alegria que ele tinha de viver intensamente o mundo, ele agora queria viver para Jesus intensamente. E ele passa por aquela grande transformação, todo mundo diz que ele estava louco, o pai não aceita, e ele pega tecidos, coisas do pai, porque ele quer reformar a igreja de São Damião. Ele fazendo a peregrinação dele, nesse momento de interiorização, ele vê uma igreja toda em ruínas, toda quebrada, e um crucifixo bizantino pendurado. A única coisa que sobrou da igreja foi as paredes e o crucifixo. Ele entra em meditação ali e ele escuta uma voz: Francisco, reforma a minha igreja. Aí ele vai, pega as coisas do pai, vende, arranja dinheiro para poder comprar pedra para reconstruir a igreja. E o pai dele fica bravo, leva ele preso, porque ele roubou as coisas dentro da loja. Ele abre mão do nome Bernardone, ele abre mão de tudo. Na praça pública, ele tira a roupa e fica nu inteiro. E ele sai: "Isso agora, eu sou só filho de Deus." Aí uma pessoa, um camponês que estava por ali, que tinha um surrão, que era uma roupa feita de lã grossa, dá a ele veste, e ele vai sozinho reconstruir a igreja, pegando pedra pelo caminho e reconstruir. Aí nisso, alguns amigos dele de infância lá, começam a fazer aquele trabalho com ele, tadinho. Tão bom, ficou doido. Até que ele descobre que o reformar a igreja não é a igreja de templo, de pedra. É a igreja reunião de pessoas. E ele começa a ordem franciscana dele. Ele tinha 12 amigos que o seguiam nessa obra de pregar o Evangelho. Com medo da Santa Inquisição, ele vai até Roma conversar com o Papa, pedindo autorização para trabalhar, porque os bichos já estavam querendo botar fogo nele. Esse garoto é doido, está fazendo coisa, está pregando lá. Aí o Papa tem um sonho de que a Catedral de Latrão, que era a grande catedral onde ficava o Vaticano na época, estava ruindo, desabando. E que ele vê um mendigo segurando a igreja assim e levantando, no sonho dele, do Papa. Aí quando Francisco de Assis chega em Roma não, na cidade de Latrão, que vai lá procurar o Papa quase tem um piripaque, porque o mendigo do sonho que estava segurando a igreja de Latrão, a Basílica, era aquele que pediu autorização. E o Papa autorizou, e ele funda a Ordem dos Franciscanos. E Francisco começa a pregar. Várias pessoas, vários rapazes e moças se associam a Francisco para poder pregar o Evangelho. E Francisco diz assim: saiam de 2 a 2, não levem nada. Saiam e preguem o Evangelho. Se for muito necessário, use palavras. Então Francisco estava dizendo para eles pregarem o Evangelho com exemplo, com vivência. Vamos dar uma pausa aqui na vida de Francisco. Então vamos retomar no final. Aí agora, e o Espiritismo? Né? Nós vamos encontrar, seguindo, essa água aqui é para mim. Em 1863, João Evangelista deu aquela comunicação que Kardec botou no Evangelho, de que João Evangelista se compromete a ser um sol nas nossas vidas. Um ano depois, em 1864, na Revista Espírita de dezembro, Kardec recebe uma comunicação de João Evangelista, do Espírito de Francisco de Assis, onde ele coloca a Revista Espírita de 1864. Então vamos ver o que Francisco de Assis vem nos ensinando, vem nos orientando na Revista Espírita. Sessão comemorativa da Sociedade Espírita de Paris, dezembro de 1864. O amor é a lei do Espiritismo. Ele dilata o coração e faz amar ativamente
aqueles que desaparecem na vaga penumbra do túmulo. Então, Francisco de Assis já começa dizendo que a lei do Espiritismo é o amor. Aí vamos refletir. Eu digo que sou espírita, mas eu estou conseguindo me amar? Eu estou conseguindo amar o próximo? Eu estou conseguindo amar o meu parente difícil dentro de casa? Eu estou conseguindo amar as pessoas que estão corrompendo, desviando verba dos hospitais? Eu estou conseguindo amar o político que é de outro partido, que fazem coisas que estão equivocadas? Então, é para a gente refletir. São Francisco está falando, o espírita é aquele que ama. Espíritas, está falando com a gente. Espíritas, então tem um ponto de exclamação. O grande nome de Jesus deve flutuar como uma bandeira acima dos vossos ensinos. Então, tudo que fizermos, por pensamento, por palavras, em ações, nós temos que estar pautado no Evangelho de Jesus. Olha que interessante o que João Evangelista diz. Uni-vos pela intenção. Não é interessante essa? Uni-vos pela intenção. A gente fala muito em unir pelo amor, pela amizade e tal. O que eu fiquei pensando? O que é unir pela intenção? Como fazeis nesta reunião abençoada? A ardente eletricidade desprendida do coração preenche as distâncias que nos separa e dissipa os valores da dúvida, do personalismo e da indiferença que muitas vezes obscurece a faculdade espiritual. Amai e orai por vossas obras. Então, Francisco de Assis, na Revista Espírita de 1864, ele vem dizer que o perigo para o espiritismo e para nós espíritas é a dúvida, o personalismo e indiferença. Esses três sentimentos, pensamentos, não podem acontecer na nossa casa, na nossa vida. Nós estamos aqui na casa espírita. Quanto trabalho a fazer? Se eu ficar com dúvida, Rafael chega, fala alguma coisa, eu vou olhar para você, será que é isso mesmo? Se tiver uma gotinha de dúvida no que o meu irmão está fazendo dentro da casa espírita, eu estou criando uma energia de discórdia. Personalismo. O que é personalismo? Eu quero que pinte essa janela de branco. Aí todo mundo diz, mas Vaguinho já está envernizado, para que ele vai gastar dinheiro? Não, tem que ser branco. E eu vou teimar porque tem que ser a minha opinião. Personalismo. Isso é um problema sério para o espírita. E indiferença. Rafael, vou pegar você de exemplo. Rafael chega, tem uma inspiração, poxa gente, vamos fazer um trabalho aqui, vamos pegar aquele terreno ali, vamos fazer uma horta comunitária, chamar uma pessoa que entenda de horta para poder ensinar a gente a cultivar, a gente vai pegar aquele alimento ali, vamos alimentar, fazer um sopão, a gente vai distribuir não sei aonde. Os espíritos estão nos orientando. Aí assim, eu fico indiferente àquilo ali e começo a botar areia para não funcionar, que a ideia não foi minha. É estranho a gente falar isso aqui, peço desculpa, mas às vezes acontece. E às vezes a gente faz, nem percebe que está fazendo isso. Então, São Francisco de Assis está chamando a atenção. Uni-vos pela intenção. Nós temos que dialogar uns com os outros. O que vem de inspiração, de coisas que tem que resolver, nós temos que chegar a um denominador comum. Não é que não tenha que ter diferença. As diferenças, as críticas podem ser positivas. Uma pessoa tem uma inspiração, a inspiração pode estar vindo, a pessoa não captou direito. Aí Rafael traz, Vaguinho, o que você acha da gente fazer uma horta? Pô, Rafael, bacana. Mas a gente podia melhorar isso aí, Podia fazer desse tal jeito, o que vocês acham? Vamos nos unir na intenção de botar sempre Jesus como bandeira na nossa vida. Nunca é o meu. A pessoa que fala assim, meu, tadinho, está precisando de ajuda. É nós, sempre nós.
Amai e orai pelas vossas obras. Essa mensagem foi trazida em dezembro de 1864 pela médium senhora Costel, lá em Paris. 4 anos depois, São Francisco manda outra mensagem, que Kardec colocou na Revista Espírita de 1868. Vamos ver o que Francisco nos orienta. Quantos encaram a vida humana como devendo ser uma festa perpétua? Muitas pessoas acham que encarnou para passear na Terra, né? Vós que conheceis o valor do tempo, né? Os mentores falam as palavras bonitas, mas só torcendo a orelha. Vós que conheceis o valor do tempo, vós que as leis da eterna sabedoria são reveladas pouco a pouco, é complicado. A gente vai chegar no plano espiritual, né? Aí diz André Luiz que tem um caderninho lá de capa preta, tudo anotado. Ele diz, não sabia. Sabia sim, rapaz. Sabia sim. Né? Sede nas mãos do Todo-Poderoso, instrumentos dóceis, servindo para levar a luz e a fecundidade a essas almas das quais é dito: tem olhos e não veem, ouvidos e não escutam. Porque, se tendo desviado do fato da verdade e escutado a voz das paixões, sua luz não passa de trevas, em meio das quais o espírito não pode reconhecer a estrada que faz gravitar para Deus. Muitos irmãos, pessoas que têm conhecimento, inteligência, mas espiritualmente, segundo Joana de Anjos, o coeficiente espiritual delas é muito pequeno. Santo Agostinho, no Evangelho, diz que somos crianças espirituais. Aí a gente vem no nosso lar. A gente vem aqui, se abraça, é uma beleza, participa do estudo dos médios, escuta palestra, né? Aí tem aquela pessoa difícil lá no trabalho, tem aquele parente difícil, tem aquela pessoa, coitado, que fica ligando para a gente toda a vida, reclamando toda a vida, que está insegura, que não acredita em Deus. Aí muitas das vezes a gente não vai na casa daquele parente, o parente chega e a gente sai, eu vou para casa espírita, não aguento ficar em casa perto dessa pessoa. O colega de trabalho, eu procuro outro setor. A gente evita as pessoas que estão desorientadas, enganadas, viciadas. Só que o Espírito, a bandeira do Espírito é o amor. É se unir na intenção. Tem uma história de um rapaz espírita, eu não lembro o livro agora que eu li isso, aonde ele trabalhava, um grande trabalhador, e ele estava precisando de emprego e apareceu um emprego para ele. E ele estava ali trabalhando, mas o chefe era uma pessoa dificílima. E ele ali interagindo com aquele chefe difícil, era muito difícil demais, sabe, não vou embora. Ele pediu demissão. E foi para a casa espírita, aqui é melhor, vou ficar aqui, vou trabalhar aqui, né? Tenho um dinheiro guardado. Aí chegou na reunião mediúnica e recebeu uma mensagem do mentor. Os mentores, né? O mentor falou assim, meu irmão, a única pessoa que a gente podia contar para ajudar aquele fulano era você, e você desistiu. Eu, quando li isso, fechei o livro, chorei uma meia hora. Não é? Então é isso que está falando aqui. Nós temos que nos entregar como instrumentos dóceis para ajudar as pessoas a acordarem. Mas não é a gente brigando. Pai, a reencarnação existe, você não está entendendo. Não. É no exemplo, é amando. Vai ter um momento que a pessoa vai começar a perceber, a gente tem que puxar o fio da meada ali e orientar. Mas continua a mensagem. O Espiritismo é essa voz poderosa que já resplandece até os confins da Terra. O evento do Espiritismo aconteceu no mundo todo. Felizes os que sairão do egoísmo e daí por diante realizarão os atos da vida verdadeira. O Espiritismo marca a hora solene do despertar das inteligências que usaram seu livre-arbítrio para se demorarem nos atalhos lamacentos que dá a aparência da morte. João Evangelista. Então, nessa mensagem,
A primeira mensagem, São Francisco chama a nossa atenção para nos unirmos nas nossas intenções, evitar o personalismo e a indiferença. E na segunda mensagem, ele diz que devemos ter muito amor por todos aqueles que são cegos e surdos para Jesus e exemplificarmos. Aí os anos se passaram, o Espiritismo surgiu, veio para o Brasil. A primeira casa espírita fundada no Brasil, Kardec estava vivo ainda, em 1863, de Salvador. Aí nasce Chico Xavier. Com 17 anos ele começa o trabalho dele. Depois nasce Divaldo Franco, lá na Bahia. Há 71 anos atrás, Divaldo Franco, com 23 anos, vai até Uberaba. Ficou lá, hospedado na casa de Chico, para poder aprender com Chico. E quem traz uma mensagem para Divaldo? Francisco de Assis. E Divaldo divulgou. A mensagem era para ele, mas ele divulgou, está nos livros espíritas. Vamos ler um pedaço que eu trouxe e vamos ter em mente que Francisco de Assis mandou essa mensagem para nós. E ele começa assim: meu filho, Deus te abençoe. Tão amoroso, né, São Francisco? Estamos a pleno caminho da redenção. Há 71 anos atrás, São Francisco disse que a redenção do mundo, a regeneração estava acelerada. Imprescindível caminhar agindo na sementeira sublime do futuro. Sementeira do futuro. Como que a gente faz essa sementeira que São Francisco está chamando a nossa atenção? Tudo que pensamos, que falamos, que agimos, está sendo plantado no coração do próximo que está me vendo. Eu estou testemunhando e estou plantando as minhas ações. Defrontados por imensa assembleia de adversários, visíveis e invisíveis, não nos cabe a desistência. Num planeta de expiação e prova, Santo Agostinho diz que somos crianças rebeldes. E todos nós sofremos influências, seja uma influência leve ou uma obsessão pelos erros do passado. Não devemos nos entregar à desistência ou desânimo. A única renúncia destrutiva por vazio inútil é aquela que nos marca por almas ociosas e enfermiças quando fugindo à luta. Então, São Francisco está dizendo que devemos renunciar aos prazeres do mundo, o ego, os títulos, o poder, a fama, nos entregarmos no trabalho de Jesus e nunca renunciar pela preguiça, pela procrastinação. Deixar de fazer. Tendo oportunidade de fazer, a gente não faz. Deixa para o outro. E a gente acaba fazendo isso, gente. A gente às vezes está muito ocupado, preocupado com alguma coisa, aparece uma oportunidade de trabalhar e a gente treme um bocado na base, quando vai ver alguém já fez, eu se puxa vida, eu perdi essa oportunidade. Então vamos ficar mais atentos para não perder a oportunidade de trabalhar para Jesus. Em cada trecho da estrada, seremos surpreendidos pelas vibrações das nossas próprias obras que o tempo guardou. Lei de causa e efeito. Tudo que acontece na nossa vida é reflexo das ações que cometemos em vidas anteriores, no passado dessa vida ou no passado remoto. Então, se nós estamos passando por dificuldade, se o mundo está passando por uma pandemia, onde milhares estão desencarnando, milhares de famílias foram divididas, Deus está castigando? Não, a pandemia é reflexo do mau uso do livre-arbítrio da humanidade. Ambiciosa, orgulhosa, né? Então, não vamos reclamar e murmurar das coisas que acontecem na nossa vida. Nós estamos nos deparando com as situações na estrada da vida, as pedras que nós mesmos colocamos. É preciso que a esponja do trabalho incessante funcione em nossas mãos, ligada ao nosso coração e à nossa mente, para que os dias para nós, na atualidade, sejam marcos redentores. Então,
nós estamos precisando lavar algo, limpar algo. A gente pega água, sabão, uma esponja, né? E vai limpar. Como é que a gente limpa o nosso perispírito? Como é que a gente limpa o nosso caráter? Como é que a gente tira as pedras que colocamos no caminho? Com essa esponja do trabalho incessante no bem. É trabalhando no bem que a gente vai tirando, retirando todos os empecilhos que nos fazem evoluir espiritualmente. Não é deixar de ter sofrimento, nem dificuldade. Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou lá na casa espírita, vou assistir, vou tomar água fluidificada, vou tomar um passe, e meus problemas vão estar tudo resolvido, que Ivonete e Rafael vai resolver. Os obsessores, e vai ter, né? O problema está tudo resolvido. Você vai, Rafael? Casa espírita não resolve o problema de ninguém. Quem resolve os nossos problemas somos nós. A casa espírita está aqui para ajudar, para estar ao lado, para segurar na mão, para orientar, para abraçar. Junto a gente vai vencer essa dificuldade. Mas a reforma, quem vai tirar a pedra sou eu. Somos nós. Avançar em execução dos divinos propósitos é o nosso dever. Então, Francisco de Assis está dizendo, vamos abraçar o propósito de trabalhar no bem, onde estivermos. Toda expressão de amparo aos nossos semelhantes é o nosso apostolado. Aí a gente pensa, eu tenho que fazer caridade. A doutrina espírita diz que a gente tem que fazer caridade. Quando eu tiver dinheiro, que eu vou jogar na loteria, ou quando eu melhorar de saúde, que eu estou com dor de cabeça, eu estou com meu dedinho do pé doendo, não vou lá não. Quando, né? Que a gente imagina que para fazer esse trabalho de apostolado, de auxiliar, amparar o semelhante, a gente tem que fazer uma coisa grande, trazer um caminhão cheio de alimento. Não. É claro que é. Mas o que nós precisamos, o que Jesus quer de nós, é aquele parente difícil que eu falei, aquele colega de trabalho difícil, é você. A pessoa está ali, aborrecida, te agredindo, dá um sorriso, oferece o outro lado. A pessoa vem com energia de agressão, você dá energia de compreensão. Um ouvido. Emmanuel, no livro Consolador, diz que quando a gente disponibiliza do bem mais precioso que nós temos, que é o tempo encarnatório, quando eu me disponibilizo, eu vejo que o Rafael não está muito bem, Rafael, está tudo bem? Eu sento ali do lado, o Rafael vai desabafar, eu vou ouvir. Eu não tenho que falar nada, Emmanuel diz, não fale nada, não dá piruada. Escute, deixa a pessoa desabafar. Doa do seu tempo, do seu carinho, fica mentalmente ali orando. No final, vamos fazer uma prece, tudo vai passar. É essa caridade que Jesus quer. Um dia nós vamos ser um Chico Xavier. Mas por enquanto, o que a gente pode fazer, a gente deve fazer. Mas que o serviço ao próximo com Jesus, por norma sublime, seja o nosso motivo de cada hora. Faltam 15 minutos, já está acabando. A gente vai ficar aqui até 1 hora hoje. A gente tem muita coisa para falar. Mas assim, vocês procurem, tem na internet. Eu posso até passar para o Rafael e passo para vocês. No livro, tem uma trilogia, 3 livros, que o espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele escreveu, Psicografia de Divaldo Franco, aonde tem o Transição Planetária, o segundo Amanhecer de uma Nova Era e o terceiro Transtornos Espirituais. Nessas 3 obras, no primeiro, Dr. Bezerra de Menezes estava numa praia do litoral da Bahia, não de Salvador, porque os espíritos falam que aquela areia da praia, no mar, é a região mais salutar, das melhores energias do planeta, à beira da praia. E Dr. Bezerra de Menezes está preocupado com o Brasil. Aí Dr. Bezerra se reuniu com Jesus Gonçalves e Eurípides Bassanufo, segundo esse livro de Divaldo, para pensar, gente, o que a gente faz com o Brasil? A gente vai fazer o quê? Não? Aí Dr. Bezerra disse que ele viu uma estrela se aproximando. E ele ficou admirado com aquela beleza daquela estrela, estou todo arrepiado. Aí na frente dele a estrela fez um facho de luz,
Francisco de Assis apareceu dentro do facho de luz para orientar. Dr. Bezerra disse que ele ficou tão emocionado que ele caiu de joelho. Se fosse comigo, eu ia cair morto. Ainda bem que Francisco de Assis não aparece para a gente assim, que eu ia desencarnar na hora. Aí, Francisco de Assis faz uma prece. Uma coisa linda essa prece aqui. E depois, no outro livro, no Alvorecer da Nova Era, também, belíssimo. Leiam esse livro, Transição Planetária, Alvorecer da Nova Era. É belíssima a orientação de Francisco de Assis ali. Aí a gente fica pensando, ué, então Francisco de Assis conhece o Brasil? Você acha, Chá, que o Francisco de Assis conhece o Brasil? Eu tive lendo, pesquisando em fontes católicas, aonde a primeira igrejinha que foi feita no Brasil, lá em 1500, naquela primeira missa, foi de Santa Clara. Aí a gente vê que Divaldo tem a mentora Joana de Anjos, que foi Santa Clara. Que Divaldo recebeu uma mensagem de Francisco de Assis sobre o trabalho que ele ia fazer na Mansão do Caminho, lá em Salvador. O mentor espiritual da obra de Divaldo em Salvador, que atende 5.000 pessoas por dia, foi idealizado no coração de Francisco de Assis. Aí eu tenho uma origem católica, admiro muito os santos católicos, eu era devoto de Santo Antônio. Eu sou amigo de Antônio de Pádua. Proconsultismo é a mesma coisa, né? Santo Antônio. Aí aparece Irmã Dulce, aquela menina franzina, 1,40 m e pouco, menina. Ela era pequenininha porque ela era tão grande espiritualmente, se fosse grande, né? E ela começou o maior hospital de beneficência gratuito para sofredores da América Latina, é a obra de Santo Antônio, lá da Irmã Dulce, em Salvador. Santo Antônio, que é discípulo de São Francisco. E no ano de 1600 e alguma coisa, o Brasil estava começando, um garotinho. Junto com os jesuítas que vieram colonizar o Brasil, vieram os franciscanos. Nós vamos encontrar os conventos lá, os primeiros conventos franciscanos no Brasil, lá em Paraty. A obra de Frei Fabiano de Cristo. Existe uma casa lá, Fabiano de Cristo faz uma obra gigantesca de caridade no Rio. Fabiano de Cristo foi um frei franciscano que se formou franciscano, ele era João. Ele entrou para a ordem franciscana, foi batizado como franciscano, como Fabiano, e trabalhou uma vida belíssima no Rio de Janeiro. Então, Francisco de Assis tem um carinho extremo pelo Brasil. Eu acredito que ele conhece cada um de nós. E ele sabe que eu estou aqui, né, abusado toda a vida para contar a história dele. Mas vamos voltar lá em Assis, que eu quero terminar, né, falando em Assis. Francisco, quando estava com 37 anos, no ano 1219, o Papa ele instituiu a Guerra Santa para resgatar a cidade de Jerusalém da mão dos muçulmanos, que o Oriente Médio era dominado pelos muçulmanos e a cidade de Jerusalém estava lá. Como lá em Jerusalém ficam os lugares santos de onde Jesus morreu, nasceu e tal, né? O Papa queria tomar aquilo ali. E teve uma guerra terrível. Francisco ficou muito triste com aquilo. Francisco, 37 anos, resolve ir a pé da Itália até Jerusalém. Chega lá, procura um sultão que era o responsável pelaquela região lá, o que estava guerreando com o Papa, o sultão Al-Malik Al-Kamir. Interessante, quando Francisco chega, em vez de os soldados muçulmanos matar ele, não, reconheceram. E fala lá para o Al-Kamir, só aquele homem santo lá da Itália está aí, quer falar com o senhor. Manda ele entrar, traz ele aqui. E Francisco ficou amigo do sultão. O sultão atendeu o pedido, desistiu da guerra, deu presente para Francisco, mas o Papa não quis saber. Passou por cima de Francisco, do Al-Kamir, de tudo, e meteu espada em todo mundo. Francisco leva mais ou menos 2 anos, volta para a Itália a pé. Aí ele chega, aliás,
não, quase 6 anos. No ano de 1226, Francisco estava com 44 anos, volta do Oriente Médio. E quando ele saiu, ele deixou a ordem sob os cuidados do Frei Elias. Porque São Francisco, quando ele fundou a ordem, com 23 anos, ele instituiu a regra de não ter posse de nada, de viver da esmola, de caridade e tal. O Frei Elias achou aquilo muito severo. Fez outra ordem, trocou tudo. Podia ter bens, estava tudo diferente. Aí Francisco chega com 44 anos, todo mundo achava que ele tinha morrido lá no deserto lá. Aí ele chega e encontra tudo diferente. Ele pegou malária nessa viagem. Ele teve tracoma. Devido ao sol na areia do deserto, ele teve uma infecção nos olhos. Os olhos dele era pus puro. Chegava às orelhas, 2 feridas enormes. Ele teve câncer. E para poder curar aquelas feridas dos olhos, só tinha um jeito. Era ferro em brasa. E foi cauterizado por ferro em brasa no rosto dele. Então nós vamos encontrar Francisco, com 44 anos, de volta a Assis, extremamente destruído fisicamente, né? Com malária, com câncer, com hanseníase. O corpo dele era ferido de hanseníase pura, cego. Aí sabe o que os franciscanos fizeram? Nada. Jogaram ele fora. Ele foi levado nesse estado para Santa Clara, lá para o conventozinho de São Damião. Aí Santa Clara pega ele, não podia levar ele para dentro do convento, porque pela lei, ele era homem, não podia. Coloca ele num galinheirozinho nos fundos, deitado numa pedra. Frei Leão ficou ali com ele. E Frei Leonardo, que de noite os ratos vinham lamber ele. Difícil demais, até para falar isso, né? Aí Francisco de Assis, nesse estado, ele estava mergulhado numa profunda alegria. Só Francisco mesmo. E ele compõe um dos mais belos poemas que eu conheço. Ele compõe o Cântico das Criaturas, que eu trouxe para declamar para vocês. Então, eu encerro a palestra de hoje querendo deixar nos nossos corações a orientação de Francisco junto à doutrina espírita, de realmente nos unirmos nas nossas intenções, de colocarmos Jesus como bandeira à nossa frente, o estandarte que está nos guiando, é a obra de Jesus, e aproveitarmos para trabalhar no bem. E para poder ressoar nos nossos corações o poema Cântico das Criaturas. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, Teus são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Louvado seja, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o irmão Sol, que clareia o dia e que com a sua luz nos ilumina. Ele é belo, radiante, com grande esplendor de ti, ó Altíssimo, é a imagem. Louvado seja, meu Senhor, pela irmã Lua, pelas estrelas, que o sol resplandece claras, preciosas e belas. Louvado seja, meu Senhor, pelo irmão Vento, pelo ar, pelas nuvens, pelo sereno e por todo o tempo em que dá sustento às tuas criaturas. Louvado seja, meu Senhor, pela irmã Água, útil, humilde, preciosa e casta. Louvado seja, meu Senhor, pelo irmão Fogo, com o qual ilumina a noite. Ele é belo, alegre, vigoroso e forte. Louvado seja, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, produz frutos diversos, flores e ervas. Louvado seja, meu Senhor, pelos que perderam pelo amor de suportarmos enfermidades e tribulações. Louvado seja, meu Senhor, pela vossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Louvai todos e bendizei, ó meu Senhor,
dai-lhes graça. Serviu com grande humildade Francisco de Assis. Ele compôs esse poema um dia antes do seu desencarne. Na hora do seu desencarne, era a noite de 3 de outubro a 4 de outubro, que é amanhã para segunda, né? Nós estamos comemorando 795 anos do desencarne de Francisco de Assis. E no momento que ele desencarna, uma revoada de cotovias, de pássaros, vários animais, né, cantavam e ficavam voando ao entorno do conventozinho de São Damião. Então que Francisco de Assis abençoe a todos nós. Muito obrigado pela atenção. Que Deus esteja com todos nós. Gratidão ao nosso lado. Obrigado, Rabinho, por ter trazido essa lembrança tão singela para nós. Acho que o silêncio, às vezes, é a melhor conclusão quando a gente recebe. Mas se eu pudesse traduzir essa palestra por uma imagem, eu diria assim o que eu vi. Como se fosse eu, maltrapilho, com uma cuia na mão, recebendo o alimento, a sopa espiritual. E nesse momento, eu vou pedir humildemente a espiritualidade da casa e os trabalhadores que representam São Francisco, que possa elaborar um passe espiritual para todos nós. Então, devemos fechar os nossos olhos, elevar nossos pensamentos, depois de tudo que ouvimos hoje aqui, de todo esse alimento, que possamos receber dos irmãos trabalhadores da seara do Cristo, os fluidos amorosos, para nos ajudar, nos impulsionar o desejo da transformação espiritual, na reconstrução íntima de cada um de nós.
Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, nascido, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa libertação. Que assim seja, graças a Deus. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo ecoe em nossos corações a força, a alegria e a satisfação de representar nosso Jesus aqui na terra. Tenhamos força para prosseguir a nossa caminhada. É longa, cheia de trabalho, mas que nós não estamos sozinhos. Temos excelente companhia, temos providência para a nossa caminhada. Ainda que os nossos pés se encham de chagas, no final da jornada, um clarão se abrirá em torno de nós e uma grande felicidade há de florescer em nossos corações. Que a paz de Cristo envolva cada um de nós nesse momento, que assim seja. Francisco de Assis, para encerrar, seria ótimo. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, perdão que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é no sério que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muita paz a todos. Até a próxima semana, se Deus quiser.